né? Esse vídeo é especial, é um vídeo fechado, então a título do vídeo aqui é só para orientar algumas coisas que ontem eu fui dormir, acordei com mais de 1000 mensagens, não consegui acompanhar a dinâmica aí. Depois, hoje, mais de 1000 mensagens de novo. Então é muita mensagem, confesso para vocês que eu consegui ver, eu acho, de 10 a 20% aí das mensagens. Não consegui acompanhar todo mundo. É mensagem demais, então não tinha nem como eu trabalhar aqui. Então, o fato desse vídeo aqui é rápido, é objetivo, é de muitos dos comentários que eu vi aí. E eu vi que muita coisa é por falta de algumas orientações básicas aí. Por exemplo, que a gente precisa muito, eu vejo aí, eu sou formado em teologia, tá? Dei aula em seminário teológico, não só sou formado, eu sou professor de seminário, tá? Eu vou falar dentro do que eu conheço. Isso para mim eu refuto como nada, tá? Para mim não faz diferença. Mas o estudo da teologia, ele te ajuda em algumas coisas. Por exemplo, de alguns comentários que eu vi aqui sobre a questão da veracidade da Bíblia e também da veracidade de textos aí, que um irmão estava questionando a questão do livro de Enoque. Eu, como teólogo, né, confesso para você que por muitos anos, ou muito tempo, eu ignorei, né, muitos livros pseudepígrafos e também muitos livros aí que são considerados não canônicos, né? Então eu ignorei, mas um livro de Enoque eu não ignoro. Eu vou falar por que eu não ignoro o livro de Enoque. Por mais de... Eu até gravei um vídeo falando sobre mais de 7 motivos porque eu não ignoro. Primeiro, muitas das coisas que estão no livro de Enoque são questionadas, assim como algumas coisas são questionadas na Bíblia. Eu vi aqui pessoas questionando, por exemplo, a Bíblia, né, em vários aspectos e também... eu vou usar exemplo aí do grupo mesmo, que não tem nada a ver com o que foi falado, mas é só uma orientação. Por exemplo, a gente precisa estudar hermenêutica. Hermenêutica não é uma matéria bíblica. Se você não precisa fazer um seminário teológico, mas só de você estudar hermenêutica já vai te ajudar em muito, tá? Hermenêutica é uma matéria que é estudada até para advocacia, né? No direito, estuda hermenêutica em direito, mas você pode estudar hermenêutica bíblica, vai te ajudar. São regras de interpretação que vai colaborar para você ter um entendimento melhor dos textos bíblicos. Ponto. De todo livro que você pode ler, todos os livros que você pode ler hoje, a Bíblia já foi provado que é o livro mais fiável, mais confiável, né, que existe. Por mais que exista, vamos dizer assim, coisas que... porque o homem que alterou isso, o homem alterou aquilo. Bom, isso aí já é um desconhecimento de algumas coisas. Por exemplo, a língua, a nossa linguística, ela tem evolução, tanto que o português aí já passou por quantas correções? Aqui em Portugal nem tanto, mas e no Brasil já foi feita tanta correção na gramática portuguesa, né, acrescentando palavras, diminuindo palavras, tirando trema, colocando trema, tirando o hífen, colocando hífen, então pronto. A língua, ela passa por muitas mudanças. E a tradução bíblica nossa, que nós temos para o português, João Ferreira de Almeida, já é de quase, sei lá, 300 anos atrás, 400 anos atrás. Quantas mudanças já não teve no português? Então, primeiro ponto. Só que ela já foi traduzida vamos dizer assim, do alemão, que foi traduzida também da Vulgata Latina, que foi traduzida também da Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego. Então, tem essas questões da tradução. Não quer dizer que eles alteraram. Quer dizer que palavras no português, por exemplo, depois vamos dizer, de várias correções, ou de um enriquecimento da linguística no português, melhorou. Entendeu? Melhorou. Não é que foi alterado o texto. Não quer dizer que na época que foi traduzido não existia palavras para expressar. Aí vou dar um exemplo claro aqui no grupo aqui. Um exemplo clássico. O Juca Mestre até citou, né? Tava uma polêmica a questão de Moisés, né? Que Moisés foi escolhido, mas Moisés praticou morte, ele matou. E tá correto. Moisés matou, sim. Só o que ele não fez foi assassinato. Então a diferença entre matar e assassinar, diferença. Na lei que o próprio Moisés redigiu, pelo dedo de Deus lá, Deus redigiu, entregou a Moisés, mas ele que passou para o povo, né? Chamado legislador, tá lá, não matarás. O texto original, a palavra correta, né, do português para estar lá era não assassinarás. Assassinato é diferente de morte por defesa, ou seja, homicídio culposo, homicídio doloso. Literalmente, se for analisar, é essa a questão. É o que a Bíblia diz lá. O homicídio culposo é aquele que, né, você não teve culpa. E o doloso é aquele que você tem intenção de matar. Então, ali o que está condenando, porque senão a Bíblia, né, ficava complicado de você entender, porque existe pena de morte na Bíblia. Então, Moisés praticou assassinato? Não. Ele estava agindo em defesa dos israelitas que estavam sendo, vamos dizer assim, afrontados, machucados
contra a vontade daquele. Então ele entrou em defesa própria ali, dele e dos outros que estavam sofrendo, dos hebreus lá, e acabou matando o cara sem intenção de matar. Provavelmente a intenção dele ali era o quê? Evitar aquilo, e acabou matando o egípcio. Essas confusões acontecem, tá? E aí vocês vê essas questões aí que acontecem aí, por exemplo, mas é uma passagem da Bíblia contradiz a outra passagem da Bíblia aqui, a Bíblia se contradiz. Não é isso. Vocês têm que levar em consideração, por isso que eu falo que você precisa estudar hermenêutica, as leis de interpretação bíblica. 4 questões aí, por exemplo. Existem os evangelhos sinóticos, que são os 3 evangelhos, onde uma passagem, eles são similares entre si. Uma passagem tem um, tem no outro. E existe o evangelho de João, que não é sinótico, ou seja, tem muitas passagens, ou grandes passagens que estão em João, que não estão nos outros evangelhos. Por exemplo, passagem como o capítulo 11 de João, que é a morte e a ressurreição de Lázaro, que só está no evangelho de João, ok? Uma outra consideração aqui, antes da gente avançar para a questão aí dos evangelhos, é a questão de quem escreveu e para quem foi escrito, ok? Quem escreveu os evangelhos? Primeiro, Mateus, né? Marcos, Lucas e João. Mateus e João eram discípulos, então foram testemunhas visuais, ok? Marcos e Lucas não foram testemunhas visuais, eles ouviram a narração de alguém, então escreveram. Então tem essa diferença, por isso que você vai encontrar textos lá, por exemplo, endemoniado gadareno, tinha 2, e no outro texto lá fala que tinha 1. Porque não, porque um foi quem foi o testemunho ocular, o outro foi quem ouviu pela narração de alguém. Então tem essas diferenças também. Então, porque a Bíblia, tem que parar com isso, né? Você tem que confiar na palavra de Deus. Porque lá mesmo está escrito que ela é confiável, ela é apta para discernir, para redarguir, para exortar, ela é apta para isso. Então vamos confiar. Então é quase que um evangelho mais completo, algo assim, que eu quero dizer, né? Mas cada evangelho dos 4 foi escrito para um público específico. Aí você começa então a analisar. Por exemplo, o Matitiarro, que é o Mateus, Matitiarro, além de ter sido escrito o único dos todos os livros da Nova Aliança que foi escrito em hebraico, então já começa por aí. Ele, além de, porventura, ele é sinótipo dos outros 2, mas ele vai ter coisas diferentes por causa da linguística, né? Que Mateus foi escrito em hebraico, já os outros foi escrito em grego koiné. Então já vê a original dos textos dos outros evangelhos. Para o evangelho de Mateus, por exemplo, é diferente. Então, olha para você ver a quantidade de análise que você tem que fazer para fazer um julgamento. Não é simplesmente julgar por julgar. Por exemplo, o Matitiarro, que é o Mateus, foi escrito por judeus. Então ele apresenta a genealogia de Jesus de Abraão, que é considerado um rei. Entende? Para frente. Já o de Lucas, não. Né? Não tem, de Marcos, principalmente, nem genealogia tem. Tá? Já começa o texto falando direto. Então, Lucas apresenta Jesus como filho do homem, né? Então a genealogia começa lá em Adão, mostrando a humanidade dele. Então, essas questões têm que ser levadas em consideração. E aí eu vou dar um exemplo clássico aqui que está no livro de João e nos outros 3 evangelhos cita uma situação. Olha só, no começo do evangelho de João, capítulo 2, cita lá que Jesus, né, ele entrou com as orradas de cordas lá e expulsou, derrubou as mesas cambistas e fez aquela coisa toda no começo do ministério dele ali. Logo, evangelho de João, né, capítulo 2 ali mostra isso. Não façam da casa do meu pai casa de negócio. Só que lá no final, em Mateus, né, depois do capítulo 25 em diante, 26 em diante de Mateus, mostra que Jesus fez isso também. E nos sinóticos também aparece a mesma passagem, em Marcos e Lucas, né, mostrando que Jesus também entrou. Só que você vai ver que é um período uma passagem completamente diferente. Né? No Evangelho de João mostra que Jesus entrou no começo, depois do primeiro milagre que ele faz, que é transformar água em vinho no casamento em Caná da Galileia, ele faz então, né, esse ato de entrar lá e derrubar tudo. Só que já no Evangelho de Mateus mostra que Jesus fez isso no final. No final. Ou seja, quando ele estava para ser crucificado. Então, uma diferença de 3 anos e meio. Tá? Qual dos 2 que estão corretos? Os 2 estão corretos. Por quê? Porque Jesus fez isso 2 vezes. Então, se você não estudar hermenêutica bíblica, você não vai entender que Jesus fez isso no começo do ministério dele. Chamou eles de negociadores, só que no final, quando Jesus já estava para ser crucificado, ele usa até uma palavra mais pesada, covil de ladrões, que é usada em Mateus. Então, essas questões, e tem várias outras que eu poderia citar aqui, né, mas essas questões aí, você só vai entender isso se você fizer estudos profundos, não é ler a Bíblia. Você pegar, eu li a Bíblia 10 vezes, 30 vezes, 50 vezes, 100 vezes, isso não vai mudar se você não meditar na Bíblia e buscar uma forma de entender ela, de uma forma de interpretação correta. Você vai sempre ficar aí igual um desses debates que está tendo aí, debate que não vai chegar a lugar nenhum,
Porque falta informação, porque falta coisas, e não vão levar ninguém a lugar nenhum. Então falta muito, é isso, não é quantidade de vezes que você vai ler a Bíblia, é quantidade de vezes que você vai meditar nela de uma forma correta, buscando originais, buscando sentidos melhores no português para aquela palavra ali, e não ficar julgando, porque a Bíblia foi alterada, porque a Bíblia... Não, é só uma questão de linguística, o português evoluiu, né? Assim como as outras línguas também evoluíram. Então há palavras hoje que são melhor para entender determinados textos bíblicos do que outras, é simples assim. Então dos textos mais confiáveis que tem, é a Bíblia. Você prova isso nos achados maçoréticos. Os textos maçoréticos foram achados antes de Jesus, né? Você pega lá, tem lá no Museu de Jerusalém. Você pode ir lá e pegar a sua Bíblia aí, e você vai ver que 99% do texto de mais de 2.300 anos atrás está basicamente igual, similar. Lá escrito no hebraico antigo, entende? No seu português aí, o que é que vai mudar? Algumas palavras, entende? Que na época que foi traduzido o texto, não tinha uma versão melhor. Aí voltando aqui na questão do livro de Enoque, eu parei, né, falar aqui. O livro de Enoque aparece pelo menos 7 textos bíblicos diferentes na Bíblia, falando do livro de Enoque, começando com Judas. Judas é o mais clássico dele. O livro de Judas, que é um antes de Apocalipse ali, você vai ler, ele cita um capítulo inteiro, né, um capítulo inteiro ali do livro de Enoque. Depois você vai achar isso em Deuteronômio 33, o próprio Moisés falando de um capítulo todo do livro de Enoque. O Gênesis 6, que é uma cópia, praticamente uma cópia do capítulo 7 do livro de Enoque. E a parábola do rico e do Lázaro, entende? Que é citada ali, Jesus cita o livro de Enoque, porque aquela parábola do rico e do Lázaro, se não me engano, está no capítulo 22 ou 23 do livro de Enoque, aquela parábola ali, falando sobre exatamente aquilo que Jesus fala na parábola de rico e do Lázaro, está lá no livro de Lucas. Então, se o próprio Jesus, o próprio Moisés legislador, Judas o apóstolo e muitos outros, né, também citaram, Pedro cita o livro de Enoque, né, por que eu vou desqualificar o livro de Enoque? Porque o livro de Enoque possivelmente teve o mesmo problema que a Bíblia teve, questão do português e das outras línguas do qual foi traduzido, né, faltou riqueza de palavras, talvez, para complementar o texto. Entende? Então nós temos que parar de fazer julgamento precipitado, sem um pouco conhecimento. Então você precisa de ter um conhecimento mais aprofundado. Aí a Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, ok? Então você erra por não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Como é que você conhece algo? Meditando naquilo, não é só simplesmente você pegar um livro e ler. Se você perguntar para mim matérias que eu estudei na primeira, segunda, terceira, quarta série, quinta série, oitava série, primeiro, segundo, terceiro grau, muita coisa eu já não me lembro mais, porque eu estudei. Mas eu não continuo estudando. O estudo não é só você dar uma passadela de olhos, né? Ler uma vez, 2 ou 3 vezes, talvez, não. Meditar é o que a Bíblia manda em Salmo 119. Medita nessa palavra dia e noite. Meditar não é ler várias vezes. É você parar para analisar o texto de uma forma correta várias vezes. É isso que vai fazer toda a diferença. Então eu vejo muito desses comentários que houve aí, sem procedência, porque falta um pouco, né, de análise mais aprofundada dos textos bíblicos, de conhecimento histórico, de conhecimento linguístico, de conhecimento de hermenêutica. Então falta muita coisa. Então, para você dar um veredito mais correto de tudo aquilo que eu vejo, que eu vi falar aqui, né, de todos, literalmente, é um pouco mais disso, tá? Porque conhecimento secular, né, você pega daqui, pega dali, então é um monte de coisa solta demais, muito galho solto. Então você precisa pegar um texto mais fiável. A Bíblia é fiável, já foi provado isso, historicamente, arqueologicamente, estuda ela. E não desqualifica outros livros, por exemplo, como o livro de Enoque, que foi retirado do cânon, né, no 4º século, por um conluio entre um padre, ok, e um rabino judeu, que decidiram tirar, porque até o século IV ele fazia parte do cânon judeu. Depois ele foi retirado do cânon judeu, foi também retirado do cânon bíblico, tá? Automaticamente. Porque o cânon bíblico ele é um aproveitamento do cânon judaico na parte da velha aliança, do Velho Testamento. Então é isso. Então um pouco de conhecimento histórico, um pouco de conhecimento bíblico, um pouco de conhecimento hermenêutico, de interpretação, vai te ajudar muito, ok? Então isso é uma dica aqui para todo mundo do grupo aí.